Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo José, espectadores aqui do canal Flamengano. O Flamengo jogou ontem em Aracaju e ganhou do Bangu por 3-0 com uma tripleta, né, do artilheiro Pedro. Tripleta é na Itália, né? Na Inglaterra se falaria Red Trick, do centroavante Pedro. Ele fez os 3 gols contra o Bangu. Numa partida e que, se o Flamengo não foi empolgante, principalmente no primeiro tempo, pelo menos ele conseguiu fazer o resultado sem sustos. O time do Bangu melhorou com esse França Júnior de técnico, mas ainda assim, como eu tinha dito na live de segunda, é um time muito fraco, um dos piores times do campeonato. E até que foi até incisivo no primeiro tempo, mas falta ao Bangu, mesmo com um bom toque, que no primeiro jogo do campeonato contra o Botafogo nem isso tinha, agora tem. Falta um jogador de explosão no comando do ataque. Na única chance clara de gol, que foi um lance do primeiro tempo, uma bola enfiada para o comando do ataque, o jogador não teve velocidade, chutou de fora da área, o Rossi defendeu. Foi a única defesa do Rossi no jogo. Depois ele cortou um escanteio, teve uma jogada no segundo tempo que o Saulo chutou, bateu nas costas do Ayrton Lucas, uma boa jogada e só. O Bangu praticamente não conseguiu superar a defesa e a defesa do Flamengo. E o Flamengo? O Flamengo começou no primeiro tempo não conseguindo, o Bangu fez o primeiro tempo de linhas mais baixas. Ficou, não vou dizer um ataque contra a defesa, porque o Bangu às vezes conseguia dar uma estocada mesmo que sem perigo, rondava a área. Mas aí aos 25 minutos o Bangu fez uma jogada de fundo e entraram 2, 3 jogadores tentando concluir. Só que o jogador que cruzou, o lateral esquerdo, acho que foi o Saulo, ele cruzou atrás dos atacantes, então a defesa saiu de frente com a bola dominada e saiu rápido. Ligou o Arrascaeta no meio, o Arrascaeta dominou e passou para o Pedro em velocidade. O Pedro, mano a mano com o zagueiro, teve categoria, driblou o zagueiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, fez 1-0. 25 minutos, 1-0, o Bangu pouco oferecia dificuldades à defesa do Flamengo, parecia que o jogo ia ficar fácil, e ficou mesmo, porque depois do gol teve a parada técnica, e 2 minutos, né? Nos 2 minutos seguintes, a parada técnica, o Pedro perdeu 2 gols. Teve também uma cabeçada que o goleiro defendeu do Pedro no meio do gol, teve o chute para fora. E o Flamengo foi, se não brilhante, criou ali, rondou o gol, mas também não teve, depois desses 2 minutos, o jogo deu uma esfriada, no final do primeiro tempo, 1-0. No segundo tempo, o Bangu quis sair um pouco mais para o jogo. Mas falta ao Bangu, como eu falei, um punch, uma força ofensiva. E aí teve esse lance do Saulo, que eu me referi, chutando nas costas do Ayrton Lucas, era um lance de gol. E aí o Flamengo começou a costurar. E aí surge a jogada do Igor Jesus. Igor Jesus, para quem me acompanha na jornada interativa aqui no Flamengano, há mais de um ano, desde que o João Gomes saiu, eu peço que ele seja testado no time do Flamengo. Ele percebe a saída de bola do Bangu, rouba a bola, toca no Luiz Araújo cruza, e o Pedro, né, a defesa toda saindo, Pedro sozinho faz 2-0. O Igor Jesus, ele tem porte físico, ele tem altura, ele sabe marcar. Ainda tem algumas situações táticas, talvez ele não se coloque tão bem, porque ele não é tão veloz, ele tem que estar na frente do jogador que ele vai marcar. Houve até um lance que ele recebeu o cartão amarelo, porque ele foi tentar desarmar o cara pelas costas, fez uma tesoura. Mas é um jogador muito acima da média dos volantes que estão no futebol brasileiro. Eu estou um ano falando isso e ontem ele jogou e fez uma boa partida, deu sequência nas jogadas que foram nos seus pés, sabe tocar a bola. E no lance do segundo gol ele foi crucial, porque ele rouba a bola na saída de bola do Bangu e rapidamente ele liga o Luiz Araújo, que rapidamente também rola para o meio, Pedro com muita facilidade, 2-0. E aí houve um terceiro gol, uma jogada de área, o Fabrício Bruno cabeceia, o goleiro faz uma boa defesa, o Gabriel Leite, mas na volta o Pedro sozinho faz 3-0. E aí acabou o jogo. O Bangu cansado e desanimado, e aí o Flamengo cansou de perder gols, né? Vitor Hugo, que entrou, perdeu um gol feito, aquele lance que a bola é enfiada para ele, mais para ele do que para o goleiro veio embaixo para abafar, era só ele dar um totó por cima, ele deu um totó para fora, porque ele não olhou o gol. Quem puder rever o lance, perceba que ele não olha a posição do gol, aí ele chuta para fora. Bruno Henrique também entrou no final, perdeu um gol chutando para fora, pouco antes da linha da grande área. E aí o Flamengo foi acumulando chance e perdendo gols. O jogo poderia ter sido uns 5 ou 6, acabou 3-0 com 3 gols de Pedro. Foi bom, o Bangu com 5 pontos, eu já tinha falado na live de segunda, um dos piores times do campeonato, eu até achei que melhorou. Eu achei que o França Júnior melhorou esse time do Bangu, mas ainda está muito aquém do que uma equipe com as tradições do Bangu pode apresentar.
Falar um pouquinho do campeonato, esse resultado levou o Flamengo à liderança, ao lado do Fluminense, mas à liderança do campeonato. Na live de segunda, o Marcelo tinha dito, não sei se vocês lembram, que como o Fluminense ainda tinha 3 clássicos e o Flamengo só tinha um contra o próprio Fluminense, a chance do Fluminense perder pontos e ser ultrapassado era muito grande. Já aconteceu. Jogou o clássico com o Vasco, empatou em 0-0 e já foi superado pelo Flamengo, que tem boas condições de conquistar essa Taça Guanabara. Tem o confronto direto com o Fluminense, mas ele está ali com boas condições, com 2 jogos contra equipes de menor investimento e um jogo com o Fluminense. Na rodada teve também alguns fatos curiosos para a gente encerrar. O Sampaio ganhou do Madureira e foi a 4 pontos, praticamente condenando o Audax, que fez 8 jogos e não fez nenhum gol, a Série A2. Ontem o Audax parecia que ia fazer seu primeiro ponto contra a Portuguesa, mas no finalzinho, já numa jogada diária, a Portuguesa fez o gol e venceu por 1-0 e está na briga pela classificação. E o Nova Iguaçu não ganhou no Laranjal, eu disse que ganharia, era um jogo difícil com o Boa Vista, mas eu acreditava na vitória. Fez 1-0 com o artilheiro do campeonato Carlinhos de calcanhar, mas aí o Christian, quase que do meio do campo, acertou um daqueles chutes que os jogadores tentam a vida toda da intermediária e raramente acertam, ele acertou, empatou o jogo para o Boa Vista e foi importante, porque o Nova Iguaçu se manteve no G4, mas não se aproximou da liderança, e aí perdeu 2 pontos no Laranjão, no último jogo que ele faz em casa no campeonato, e aí dando margem para que Botafogo e Vasco, e a Portuguesa, e o Boa Vista, enfim, outros pleiteantes ao G4 possam alcançá-lo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Então o Flamengo foi isso, assumiu a liderança, 3-0 no Bangu, sem muito risco, festa em Aracaju, a torcida muito animada, o Batistão estava cheio, gramado fofo atrapalhou um pouquinho algumas jogadas, mas no geral foi um ambiente muito positivo, uma vitória tranquila, precisou de fazer um esforço, precisou, mas o Flamengo não empolgou, não foi brilhante, não foi maravilhoso, mas foi muito, mas muito superior ao Bangu. Forte abraço a todos, sigam com a gente no canal Flamengano. Um abraço. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.